Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui ao vivo na live A Riqueza dos Resíduos. Hoje eu estou usando a camiseta do canal. Olha aqui que legal. Deixa eu virar para um lugar que tenha mais luz. Aqui, ó, canal A Riqueza dos Resíduos. Já tem camiseta com a logo. Logo vai chegar mais camisetas dos seguidores que encomendaram a camiseta. Olha que bacana. E aí eu vou postar para vocês as fotos assim que chegar, as camisetas, tá bom? Seja bem-vinda, quem entrou agora, Daia também seja bem-vinda. Vamos iniciar a live aí hoje com o Johnny França. Ele é biólogo e é empreendedor também. Tem uma empresa voltada para consultoria ambiental. Trabalha com as associações de recicladores de Curitiba e região metropolitana. E nós iremos, então, hoje conversar um pouco sobre a geração e a comercialização dos recicláveis durante o isolamento social, para ver se de fato aumentou ou diminuiu tanto a quantidade, o valor do material em si. Elce, seja bem-vinda. Jussara também seja bem-vinda. Que bom que vocês estão conosco aqui. Logo o Johnny entrará ao vivo também e irá compartilhar conosco essa live. Vamos aguardar ele entrar para a gente iniciar o conteúdo. Ele diz que vai irá fazer a live conosco com a logo do Instagram da empresa, a Engebio. Dai, seja bem-vinda também, mais uma vez. Que bom que vocês estão conosco. Então, o Johnny ele vai explicar para nós como que está funcionando aí a questão da comercialização e a gestão dos resíduos recicláveis, né? Nós estamos aí nessa época de pandemia, já vai fazer aproximadamente 1 mês e meio, que a dinâmica aí, tanto da gestão quanto do gerenciamento de resíduos mudou, e com isso, automaticamente os números também mudaram, a recuperação do material também, a gente precisa tentar identificar se deu uma baixa ou não. Duda, seja bem-vinda na nossa live, nós estamos aqui aguardando o Johnny chegar. Duda, Newton, seja bem-vindo também. E nós vamos fazer as lives todas as terças e quintas-feiras, às 12h30, tentar otimizar as nossas lives ali e deixar específico nos dias, todas as terças e quintas, para que vocês possam, então, compartilhar conosco, acessar aqui o canal que nós estaremos ao vivo. Estou agora chamando o Johnny aqui para compartilhar essa live comigo. Estou aguardando a conexão. Aê! Bom dia. Eu estava tentando entrar pelo meu computador, mas não deu certo. Não tem problema. Seja bem-vindo. O Johnny aqui para compartilhar essa live comigo. Obrigado. Peraí que tá dando Uma interferência, né? Tá. Será que eu faço aqui do meu ou da... Pode ser por aí mesmo, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Pelo computador, será que dá? Eu nunca tentei, Johnny, eu sempre fiz pelo Será que eu celular. faço aqui do meu ou da... Pode ser por aí mesmo, não tem Ah, problema. tá. Vamos fazer aqui pelo celular que tá mais fácil, na verdade. Ok. Johnny, você gostaria de falar um pouco sobre você? Já é a segunda vez que nós fazemos a live com você, né? Mas é importante você também se apresentar. Eu falei que você é biólogo, que é empresário também, né? Trabalha com a Uhum. Engebio, foi um dos Isso, fundadores, isso. isso. Falar um pouco do seu trabalho. Então, Tatiane, obrigado pelo convite aí, mais uma vez. Acho que é bem importante esse debate, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo aí. Você já me fez uma breve apresentação. Meu nome é Johnny, eu sou biólogo, mestrando na Universidade Federal do Paraná. Sou um dos
sócios fundadores aí da Engebio. É, já trabalho com o tema de resíduos há algum tempo, aproximadamente 10 anos, 8, 10 anos aí. E sempre acompanhando de perto aí a questão com os catadores, com as associações, também bem próximo com a indústria, enfim, a gente faz um tempo aí, já tem uma certa experiência na área de gestão de resíduos. Um dos meus sócios também já trabalhou na área de aterro. Enfim, acho que agradecer a oportunidade aí, eu acho que a gente fica sempre feliz em poder somar aí nas discussões. Perfeito. Johnny, sabendo dessa bagagem, dessa sua experiência voltado, né, às associações de recicladores da região metropolitana, estar acompanhando também de perto a comercialização do material, a recuperação desse material, realmente você está a campo e está identificando aí alguns indicadores que são importantes a serem avaliados para que a gente possa identificar se houve realmente uma alteração não só na comercialização, no valor do material, mas também da geração. Então, eu gostaria de pedir para que você, se você pudesse pronunciar para nós aí referente à geração de resíduos. Acho que você está aí referenciando Curitiba, né? Não Isso. necessariamente a região metropolitana. É bom deixar claro para quem está assistindo que os dados e as informações que eu vou passar aqui são no contexto das associações que estão organizadas, que têm acesso às políticas públicas, principalmente aqui da cidade de Curitiba. O contexto de catadores que não estão organizados, que são os catadores avulsos, os carrinheiros, é um contexto totalmente diferente. É bom deixar isso claro, porque muitas vezes as pessoas podem pegar a conversa pela metade e achar que eu estou falando de uma realidade que não existe. Então, com relação à tua pergunta sobre a geração de resíduos, a gente teve aqui na cidade de Curitiba, de acordo com os dados aí, desde o início da pandemia, um acréscimo de 15% dos resíduos recicláveis que foram coletados aqui pela coleta pública. Isso em comparação entre o mês de fevereiro e março. Março e abril, o volume se estabilizou. Até eu estava lendo esses dias ali, estava pegando alguns dados da Abrelp, e a realidade que a gente encontra aqui na cidade vai de encontro com os dados que a Abrelp acabou publicando num dos artigos ali, que a geração de resíduo orgânico caiu de maneira geral em torno de 6% e o reciclável aumentou em torno de 15%. Isso se dá principalmente pela modificação um pouquinho do padrão de consumo das pessoas, né? Optando por alimentos ou produtos industrializados com embalagens. Algumas pessoas, né, que têm Food oportunidade, também influencia? é, O delivery? delivery, enfim, as pessoas, o padrão de consumo das pessoas acabou modificando um pouquinho com a pandemia, e isso tem um reflexo também no resíduo que é gerado. Até antes da pandemia, a gente falava um pouco da questão do resíduo como um indicador econômico, né? Que a gente pode ver a Uhum. variação da geração de resíduo durante o ano, e isso indica como a economia de uma determinada região está, se está mais aquecida ou não. Então, quando o padrão econômico e de consumo muda, consequentemente, o resíduo que é gerado naquela localidade muda também. Certo. Você acredita, então, que tenha dado baixa aí de 6% que você falou do orgânico, né? Isso é dado da Brelp, né? Aham. Uma queda de 6% no orgânico, e aqui
os dados que a gente tem com as associações aqui de Curitiba, com relação aos recicláveis, houve um aumento de 15%, comparando a geração total de fevereiro para março. Março e abril já se estabilizou, né? Teve um pequeno decréscimo, mas foi insignificante, na verdade. Você acha que esses 15% realmente ele é referente à geração ou à coleta? Porque existe também os atravessadores durante a coleta seletiva, que eles passam com furgões, carrinhos, enfim, na frente da coleta seletiva e acaba realizando a coleta. Quem sabe, às vezes, o subsídio nessa época de pandemia, dos R$ 600, ou também subsídio do governo estadual, ele tem, às vezes, feito com que aquele catador que era autônomo ficar em casa e a coleta acabar recolhendo aquele resíduo que antes ia para o catador informal? Ou você acha que realmente é a geração que aumentou? Então, existem vários fatores, na verdade, que, como você falou, que influenciam no aumento da chegada de materiais aí para as associações. O aumento da coleta, com certeza, é um deles, né? Na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, tem mais pessoas em casa, portanto, tem mais pessoas gerando o resíduo que vai ser coletado pela coleta domiciliar, né? Essas pessoas, em geral, estavam nos seus trabalhos, gerando resíduo dentro das estruturas das empresas. Muitas das empresas, por força até da legislação, contratam empresas privadas para fazer a coleta dos resíduos que são gerados dentro das empresas. Então, eu acredito que houve sim um aumento do volume coletado de material pela coleta domiciliar em função de terem mais pessoas descartando resíduos dentro de casa e, né, consequentemente, utilizando mais o serviço público de coleta. A outra questão assim, a gente sabe que na medida em que a economia não vai bem, as pessoas acabam perdendo os seus empregos formais, as pessoas acabam migrando para atividades informais. E uma das atividades informais que gera renda aqui no nosso país é justamente a coleta de resíduos aí na rua. Então, isso não é um fenômeno novo, na verdade, mas na medida em que as pessoas saem do mercado formal, elas acabam indo, né, para fazer outras atividades. Então, possivelmente, algumas pessoas acabaram migrando para a coleta informal, né? E, enfim, outras tiveram que parar, né? Em função de terem recebido um auxílio emergencial, de serem grupo de risco. Então, com certeza, é um fator que influencia mesmo na, na geração. Eu acredito que houve um aumento de geração e teve essa questão de algumas pessoas, né, terem que se afastar das atividades por serem grupo de risco e estarem usufruindo ali, de repente, de uma política pública que chegou até essas pessoas. Eu acho que tem um pouco de cada fator, com certeza influenciou aí nesse resultado. Entendi. Referente à comercialização do material, você está acompanhando as associações, né? E o que você me diz referente à comercialização? As associações, elas estão conseguindo vender o material? O valor melhorou de um mês para cá, porque a economia começou a voltar, né? Tivemos uma época de paralisação e agora, aos poucos, a comercialização, enfim, né, no geral, está voltando aí a aquecer o mercado. Então, eu queria ver, do seu ponto de vista, o que você consegue absorver aí das informações dos recicladores e se eles estão conseguindo, de fato, fazer com que a renda deles volte ao normal. Então, dá para a gente até dividir essa questão nos diferentes grupos de resíduos ali,
no papel, no plástico, no metal e no vidro. Uhum. Então, falando primeiro do plástico, no início lá da pandemia, no início da segunda quinzena de março, houve uma queda nos preços, principalmente do PET, das garrafas PET, né? Uhum. Primeiro, em função, isso é opinião minha, de incertezas no mercado, né? Não se sabia o que ia acontecer, né? Então, só para exemplificar e ficar mais claro, imagine você, uma empresa que compra as aparas de PET, né? Você compra hoje por R$ 1,90, por exemplo, mas você não sabe qual vai ser o comportamento da indústria daqui para frente. Então, às vezes, o que poderia acontecer, uma hipótese, eu comprar R$ 1,90 e amanhã a indústria falar, ó, em função da pandemia, a gente não está mais comprando, ou o valor que a gente começa a praticar é 1,60, 1,70, ou seja, essas empresas iriam perder muito dinheiro. Então, em função disso, né, da incerteza, acabaram por diminuir os preços, os aparistas, né? Outra questão que acaba influenciando também, que acabou influenciando, é a questão da baixa do petróleo mesmo, né? Eu conversei com algumas pessoas aí ligadas à indústria e isso é um fator que influencia diretamente no preço da apara, nas aparas de material pós-consumo, né? Uhum. Uma vez que o plástico é derivado de petróleo, então a gente sabe que se o petróleo acaba, o preço do petróleo acaba caindo, consequentemente, os polímeros, os plásticos, o preço da matéria-prima virgem acaba caindo também e a competitividade da matéria-prima reciclada, né, acaba caindo também. Então, os preços acabam diminuindo. Mas teve aquela grande baixa do preço do petróleo, mas acabou se recuperando um pouco. E a gente viu que os preços, por exemplo, da garrafa PET, por exemplo, aqui em Curitiba, no início da pandemia foi para 1,30, hoje já voltou para 1,60, 1,70. E pré-pandemia era 1,90. Então houve uma queda, mas houve uma pequena recuperação no valor. A tendência é Então, normalizar, né, Johnny? é difícil prever um futuro pela incerteza, né? A gente não sabe a extensão que vai ter, né, a pandemia ainda, não sabe quando que vai acabar tudo isso, não sabe até que ponto a economia vai se recuperar de fato e em que velocidade isso vai se dar. Então, ainda é uma questão um pouco incerta com relação a isso. Mas, né, como eu falei, o material acabou abaixando um pouquinho e aos poucos está se recuperando. A gente continua acompanhando, principalmente aí com o pessoal da indústria, para, né, ver como é que vai se comportar nos próximos meses. Mas o fato é que o preço dos materiais influencia diretamente na remuneração dos catadores. Isso é fato. Você acha que esse aumento no geral, né, pensando no panorama geral, de 15%, que foi entregue, que está sendo entregue para as associações de recicladores, o aumento da coleta seletiva, ele acaba influenciando, dando aí um equilíbrio no valor que eles estão perdendo devido à época da pandemia? Ou você acha que ainda não dá para recuperar e eles estão, sim, em prejuízo, a conta não está fechando? Então, eu sei que nosso tempo é meio curto. É, falar um pouquinho do papel. O papel teve um aumento de valor aqui em Curitiba. Sempre lembrando para quem está assistindo, estou falando do contexto aqui de Curitiba e das associações organizadas. Então, os principais compradores aí aumentaram o preço aqui da para de papel em função da escassez do material pós-consumo, né, que está sendo coletado. Houve uma diminuição na geração de papel. Então, a indústria está demandando esse papel, mas a oferta baixou e, portanto, o preço acabou subindo. Então,
era lá pré-pandemia 43 centavos o quilo do papelão, por exemplo. Hoje tem empresa pagando 50 e tem algumas aqui em Curitiba pagando a 60, 63. Então isso é Nossa. uma questão. A parte do metal, conversei com o pessoal da indústria o ano passado, semana passada, aliás. Não houve mudança significativa nos valores. A gente também em contato com a indústria, o panorama deles ali é bem preocupante, na verdade, porque a indústria da sucata ela é bem ela é influenciada, ela tem a demanda dada pelas empresas, pela indústria automotiva e pela indústria da construção civil. Foram dois setores que foram impactados aí pela pandemia. Então, o cenário deles é preocupante, não houve nenhuma baixa, nenhum aumento nos preços desses materiais, mas o panorama aí é meio preocupante. Com relação ao que você falou do aumento do volume que está chegando aí para esses locais, eu digo assim, no contexto geral, houve pequenas baixas nos preços dos materiais e houve um pequeno aumento de volume, que acabou, de certa forma, compensando na remuneração. Mas a gente tem uma limitação operacional. Se você aumentar demais o volume dentro desses locais, você vai ter que ter mais pessoas realizando o trabalho, né? Então, aquela remuneração que era X vai ter que ser dividida entre X mais um ou X mais pessoas que realizam o trabalho, né? Então, esse aumento, com certeza, é benéfico, né? A gente está... falar bem rapidinho da questão do resíduo como um indicador econômico. Nos últimos anos, o que a gente verificava, principalmente na época de inverno, era uma diminuição bem drástica da geração de resíduo, isso em função da questão econômica, né? A gente, no final do ano, o que a gente tem? 13º, tem festas, ou seja, a economia está aquecida. É, Consequentemente, as pessoas estão gerando mais resíduos. No inverno, ao contrário. Já gastamos o nosso dinheiro pagando imposto, IPVA, IPTU, enfim, tem vários gastos no começo do ano, então a economia também dá a gente tem menos dinheiro no bolso, consome menos, gera menos resíduo. Então, nos últimos anos, a gente teria verificado um decréscimo bem maior, o fato que não se repetiu nesse ano em função dessa mudança aí no, no panorama, enfim, na certo. situação em que a gente está vivendo. A Ana Catadora, ela está online com a gente, Johnny. Já cheguei também a fazer uma live com ela. Essa semana ela está fazendo a Semana do Meio Ambiente lá no Instagram dela. Ana, parabéns pela iniciativa. Ela está comentando aqui que ela adotou um catador que passa na rua dela e quando ela entregou uma caixa de papelão para ele, ele disse: isso vale ouro. Então, essa sua referência aqui, Johnny, no que você diz respeito que o papelão aumentou de 45 centavos antes da pandemia para 50 a 60, 63 centavos. Então, isso vem de encontro àquilo que a Ana, ela identificou lá na ponta, entregando para o catador o papelão. Sim, com certeza. E para eles, é o ganha-pão deles, na verdade, né? Nossa, eu diria, porque é uma cadeia que acaba, como até falei na outra live, acaba empregando todo mundo. Emprega Sim, o catador, emprega o engenheiro, o biólogo, o técnico de segurança, enfim. Então, de fato, quanto mais a cadeia estiver fortalecida e, enfim, a gente acaba gerando mais recurso, gerando mais emprego para todo mundo. E justamente, né, é o que ela falou, para a gente, todo resíduo, na verdade, não só o papelão, vale ouro, com certeza. exatamente. Ela também comentou aqui que o rolinho do meio do papel higiênico também é reciclável, né? Que tem algumas pessoas que acabou o papel higiênico, joga ali no lixo do banheiro mesmo,
Só que, na verdade, o lixo do banheiro ele não vai para a associação de reciclador e nem deve ir, né? E a gente acaba Não. aí não recuperando o material que possivelmente, né, ele possa ser aí voltar para o ciclo de vida e fazer com que a logística reversa funcione. Na verdade, assim, é, a gente deixa de gerar uma riqueza, né? Deixa de gerar renda e paga para encaminhar para o aterro. É uma coisa que muito poucas pessoas sabem e se dão conta que o serviço público de coleta ele é pago por todo mundo. Só que ninguém, se perguntar para 100 pessoas, poucas vão saber o quanto que a gente paga. Então, não reciclar não é só um desperdício de recursos naturais, claro que são importantíssimos, mas na medida em que você não separa adequadamente, você está onerando, né? Você está deixando de gerar renda e ainda tendo que pagar para enterrar o material que poderia ser devolvido ao ciclo produtivo, né? Então, são dos dois lados. Exatamente. Deixa... Pessoal, se vocês quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta antes de nós finalizarmos a live, eu vou deixar em aberto. Enquanto isso, se não tiver nenhuma pergunta, eu gostaria de informar, nossa próxima live vai ser quinta-feira agora. Nós vamos conversar com o Gian, ele é engenheiro de segurança do trabalho, vai explicar para nós um pouco sobre a adaptação dos coletores que nós hoje, né, vemos de porta a porta, uns usam máscaras, outros não estão utilizando máscara, como que está sendo a adaptação desses coletores, qual está sendo a medida preventiva da própria empresa em capacitar eles, em capacitar não só os coletores lá na ponta, mas também quem faz o transporte até o aterro sanitário, como está funcionando toda essa gestão, toda essa cadeia de fato. Então, Johnny, eu gostaria de agradecer pelo seu contato, por ter aceito aí o nosso convite aqui na nossa live. Da outra vez que você veio também, o pessoal gostou muito do tema abordado, né? Nós Uhum, iniciamos, falamos um pouco da adaptação dos catadores no início da pandemia, né? Como que estava funcionando isso? uhum. Lá na ponta, na época em que a maioria dos recicladores, dos catadores estavam em pânico, achando que poderia receber ou ser infectado pelo Covid a qualquer momento, né? Porque falavam que ficavam meses e dias, né? Até que se prove ao contrário que o material ele pode ser sim um material contaminado. Então, você conseguiu passar esse panorama para nós. Então, um mês e meio depois, a gente já tem um outro cenário, né, Johnny? Tanto econômico também, quanto da adaptação deles em si. A gente, assim, em termos de saúde, assim, a gente continua com todos os cuidados, né, com todas as restrições ali, para com o manejo ali dos resíduos, né, é, a pandemia, na verdade, não passou, o vírus está aí, apesar das questões de isolamento terem, né, sido deixadas terem sido afrouxadas, na verdade, mas o vírus está aí e os catadores estão submetidos ao risco, na verdade. A atividade já é uma atividade é, que tem vários riscos inerentes ali, né? Pré-pandemia já era uma atividade com alto risco, Sim, mas o cenário de saúde não mudou, todos eles, né? A questão do resíduo é uma questão de serviço essencial, não pode parar. Então, essa questão de todos os cuidados ali não mudou. A questão econômica, né? Parece que está, a gente espera que haja uma recuperação. E, bom, eu queria deixar meu contato, se eu puder deixar aqui nos comentários aqui, para quem quiser auxiliar, ajudar essas pessoas, entre em contato com a gente. A gente pode direcionar as doações, enfim, qualquer ajuda
que as pessoas puderem dar nesse momento é muito bem-vinda e eu vou deixar meu contato. Quem quiser encaminhar alguma questão ou tiver alguma dúvida relacionada a isso, pode entrar em contato que a gente está à disposição. Perfeito. Obrigada, Johnny, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. E, pessoal, aqueles que participaram da live, que são nossos seguidores, agradeço por estar participando. Quem ainda não é seguidor, por favor, clica lá no botão de seguir, entra no Face, também segue a gente lá. Nós estamos com o YouTube também. Vou tentar salvar essa live para que a gente possa aí retransmitir para as outras pessoas que não puderam estar conosco ao vivo todo o conteúdo abordado hoje, Johnny. Obrigada, Ana, por ter participado ativamente aí na nossa live também. Eu que agradeço e se tiver outras oportunidades, aí a gente sempre está à disposição. Perfeito. Obrigada, Johnny. Eu que agradeço. Valeu. Até mais. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. pessoal. Tchau.